Ok, vamos só dar uma recapitulada no que já foi passado e vamos prosseguir aqui com o planejamento. Vamos prosseguir aqui com o planejamento. A parte básica do Masterclass, que é aquelas 3 primeiras fases ali, já foi concluída com vocês, com aulas ao vivo. Passei para vocês um conjunto de 4 aulas, barra um aconselhamento, barra alinhamento geral na semana passada sobre o Enigma. E agora vamos adentrar ao mês 1 da mentoria paga do ICT, com vocês na parte da manhã, tá? Esse mês 1 da mentoria paga do ICT, ele é muito bom para sentido de divisor de águas. Por que, David, ele é muito bom nesse sentido de divisor de águas? Porque ele traz alguns esclarecimentos bastante interessantes que vocês vão estar vendo nesse primeiro mês, tá? A gente, salvo engano, tem no YouTube. A partir do mês 3, vamos apresentar o mês 1 para vocês, vamos apresentar o mês 2. Depois de apresentar o mês 2, vamos continuar nas aulas normais à tarde, é onde vocês do 2.0 vão estar junto com o pessoal do 1.0 pela parte da tarde e pela parte da manhã. Eu vou iniciar uma nova questão com vocês, tá? Eu vou iniciar uma nova questão, uma abordagem mais avançada, onde eu vou estar trazendo aulas sobre o Enigma mais à frente, onde eu vou estar trazendo outros conceitos que, porventura, vocês ainda não foram apresentados, só para ter uma ordem cronológica melhor, que é alguns sistemas algorítmicos que eu conheço, que eu sei, que eu já vi, que eu vejo ele acontecendo. Eu vou estar apresentando para vocês logo após eu conseguir fazer a conciliação da 2.0 com a 1.0, a gente chegar num denominador comum, a gente inicia novos assuntos pela parte da manhã, tá? Então eu só vou concluir para fazer com que todo mundo esteja no mesmo patamar, no mesmo nível, em quesito de ver as aulas, e depois a gente avança para o próximo nível. Tá? Então, a mentoria paga do ICT, ela é dividida em 12 meses, como vocês já puderam observar. Cada mês ele aborda uma situação, tá? Cada mês ele aborda uma situação. Então, tal que a gente já está no mês 4 pela parte da tarde, vocês estão vendo ele abordar o que diz respeito às matrizes dele, order blocks, tipos de order blocks. Pela parte da tarde a gente vai começar a ver, salvo engano, mais 2 tipos ou 3 tipos de order blocks ainda pela parte da tarde, tá? E nessa primeira aula do ICT, da mentoria paga dele, do mês 1, ele já inicia dando um chute na porta, vamos dizer assim. Por quê? Ele começa a apresentar elementos para um setup, elementos para um trade ter um setup. Basicamente, ele mostra 4 tipos de setups nessa situação aqui. Tá? Basicamente, ele mostra 4 tipos de setups nessa aula, que está muito embasada com o que eu já apresentei para vocês em conteúdos básicos. Tá? Em conteúdos básicos. Quais são, David? Nós temos basicamente 4 contextos no mercado, pessoal. Tá? Nós temos 4 contextos no mercado. Eu vou conversando com vocês aqui, depois eu vou começar a mostrar isso no gráfico para que vocês tenham melhor compreensão. Então, quais são esses 4 contextos? Eu tenho a expansão, tá? É o primeiro elemento. Eu tenho a retração, é o segundo elemento. Eu tenho a reversão, que é o terceiro elemento. E eu tenho a consolidação, que é o quarto elemento, tá? Basicamente, pensar em 4 elementos. E cada elemento desse, ele tem basicamente a sua munição. Eu, na primeira vez que eu apresentei isso para o Masterclass 1.0, eu falei, ó, isso aqui é cada armamento e cada munição que esses armamentos eles englobam que o ICT passa. Então, cada setup desse, cada armamento desse, a gente consegue encontrar uma munição para ele dentro do quesito PDAway, que é o que? A expansão nós conseguimos englobar a ele e operar usando os order blocks. A retração nós conseguimos utilizar o Fair Value Gap, que é o modelo 01 que eu já passei para vocês, que concomitantemente também é o modelo de 2022 que ele apresenta para sua filha.
tá? O modelo de 2022 que ele apresenta para sua filha. A reversão nós conseguimos encaixar no que diz respeito ao quesito de captura de liquidez, é onde vocês vão ver aquela matériazinha sobre Turtle Soup, tá? Basicamente a Turtle Soup é onde se entra essa quesito de reversão, e esse quesito de consolidação a gente trabalha com que diz respeito ao equilíbrio, pessoal. Então, só para concluir aqui, a gente avançar essa parte da aula, nós temos quatro situações no mercado. O mercado não tem uma quinta situação. Nós temos 4 situações no mercado, nós não temos uma quinta situação. O mercado se movimenta dentro desses 4 quesitos. Ele expande, retrai, reverte e consolida. Ele expande, retrai, reverte e consolida. Tudo bem? Cada situação dessa, nós podemos estar utilizando uma munição para essas situações. Na expansão, nós usamos o order block. No Fair Value Gap, nós usamos a retração, tá? A retração nós usamos o Fair Value Gap, a reversão nós usamos os pontos de liquidez, que é o tão famoso sopa de tartaruga ou a Turtle Soup, e nas consolidações nós usamos o equilíbrio do preço, da faixa de consolidação. Nós buscamos trabalhar dentro desse ponto de equilíbrio, tá? Deixa eu escrever isso aqui para vocês, para que fique bem interessante, tudo bem? Só um minuto, deixa eu pegar aqui minhas ferramentas. Então, ferramenta de digitação, nós temos 4 elementos. 4 elementos para o mercado. Primeiro, expansão. Segundo, retração. Terceiro, reversão. Quarto, consolidação. Desculpem. Consolidação. Cada elemento desse, nós temos uma munição. A expansão, nós temos os order blocks. A retração, nós temos os Fair Value Gaps. A reversão, nós temos os pontos de liquidez, ou capturas de liquidez. E a consolidação, nós temos o equilíbrio desse range. Equilíbrio do range. Equilíbrio do range. Então, nós temos isso aqui, certo? 4 elementos para o mercado. Dentre de todas essas coisas que eu já mostrei para vocês, pessoal, do ICT, nós temos aqui, basicamente, já temos indo para o 5º mês, eu acho, de vocês agora pela manhã. Dentre de todos esses conteúdos que eu já passei para vocês, vocês precisam utilizar todos eles? Não, vocês não precisam utilizar todos eles. Você só precisa de um modelo, você só precisa de um setup. Mas você precisa entender o que é que o mercado está fazendo. Você precisa entender o que o mercado está fazendo. Você precisa ter noção quais são as situações que estão acontecendo dentro do mercado, tá? Você precisa ter essa noção do que está acontecendo dentro do mercado. Então, dentre essas 4 situações aqui, se você pegar uma e ficar especialista nela, já era, tá? Já era. Então, qual é o próximo passo? Desenvolver melhor a sua visão e outras entes questões, mas você não precisa de todas, você precisa de uma. Mas por que tantas aulas, David? Porque você
aborda todas as aulas do ICT, você passa todas as aulas do ICT. Porque aqui não é sobre, pessoal, eu passar alguns minutos com vocês e fechar a tela e ir embora. É sobre eu ensinar vocês a vocês serem verdadeiros trades, tá? E trades de verdade não são formados com aulas de 5 minutos, com aulas de 7 minutos, com aula de 10 minutos. Você tem que entender o porquê da parada, você tem que entender o contexto. Não adianta eu chegar para vocês, ó, expansão você usa o order block, retração você usa o value gap, reversão você usa isso, consolidação você usa aquilo. Mas se você não sabe qual é o conceito básico da formação de um candle, o candle ele se forma de qual forma, como é que eu trabalho isso, como é que eu trabalho aquilo, como é que eu trabalho aquilo outro. Por isso que eu gosto de deixar tudo amarrado nos pormenores. Aula por aula, situação por situação, tudo ligando os pontos para vocês, tá? Então, você precisa entender de todo o contexto, mas você só precisa de um setup. E você precisa ficar muito bom naquele setup. Você precisa ficar muito bom naquele setup. E, como vocês puderam observar, no sábado passado, que eu abri a playlist do Enigma para vocês, o que é que vocês precisam? Vocês precisam de um tempo, vocês precisam de um preço, que é o modelo, que é o setup. Vocês estão tendo esses dois. E o terceiro ponto é uma macro. Vocês precisam ficar muito bom em uma macro, tá? Sem enrolação, vocês precisam ficar muito bom em uma macro. Tempo, preço e macro. Tempo, preço e macro. Eu mostrei para vocês nesse meio de semana, se não me engano foi, eu não lembro o dia, mas eu mostrei, tá lá no WhatsApp, tá? Onde eu comecei a operar o Nasdaq pela parte da noite. Comecei a operar o Nasdaq na seção da Ásia. Eu mostrei para vocês. Eu tomei 2 stops. Mas se vocês forem prestar atenção, os 2 stops que eu tomei foi justamente fora da janela horária chamada macro. Eu tomei 2 stops, mas foi fora da janela horária chamada macro. Mas eu sabia que o mercado iria expandir para cima, expandir buscando níveis de buy side liquidity. Então eu mandei um outro print que justamente na janela horária macro, eu já estava posicionado um pouquinho antes, o preço começou a fazer o que, pessoal? Começou a expandir de uma forma absurda. Começou a expandir de uma forma absurda. Tá? Eu preciso de um modelo, tudo bem, preciso de um modelo. Nitidamente vocês puderam observar ali que eu encaixei o modelo de retração, utilizando um fair value gap mais um order block. Porém, entretanto, todavia, eu tinha o fator tempo não alinhado, porque eu estava fora de kill zone, eu estava fora de outras questões, mas eu tinha o fator preço. Basicamente eu estava operando só o preço ali. Quando o fator preço alinhou ao fator tempo, chamada macro, quando houve esse casamento, o mercado explodiu. Não adianta vocês perderem o tempo de vocês. Eu digo perder o tempo porque vocês vão perder energia, vocês vão perder questões psicológicas, vocês vão perder muito do raciocínio lógico de vocês querendo ficar na frente do mercado o dia todo. Escolham um modelo, sejam expert nesse modelo, escolham uma macro, escolham uma janela de temporária e caiam para dentro. É sobre isso. Depois da aula do Enigma, que vocês tiverem, as 4 aulas do Enigma que eu apresentei para vocês, que a gente vai ter aula mais detalhada depois que eu conseguir alinhar vocês com a turma da tarde, a gente vai ter mais aula sobre Enigma. Eu vou apresentar o restante que eu sei. Eu vou falar aquelas aulas ao vivo com vocês e mostrar basicamente aquelas paradas, tá? Vou mostrar aquelas paradas. Mas o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É que vocês não precisam estar utilizando tudo. Vocês não precisam estar utilizando médias móveis atreladas a fair value gaps, a isso, aquilo, outro, tal. Vocês não precisam utilizar, eu preciso achar um rejection, preciso achar um mitigation, preciso achar um breaker block, preciso achar um fair value gap, preciso achar uma divergência. Não, vocês não precisam de tudo isso. São modelos que o ICT ele apresenta. Tudo bem, são modelos que o ICT ele apresenta. Para que vocês tenham um conhecimento geral, eu mostro a vocês a realidade do ICT. Pego, o ICT nessa aula ele fala isso, nessa aula ele fala isso, nessa aula ele fala isso.
Mas quando a gente vai no cerne da questão, o que é que o CT ele recomenda? O que é que o CT ele fala? Pô, isso aqui é tudo um armamento, é um arsenal de guerra que eu estou mostrando para vocês, que eu passei mais de 30 anos para desenvolver, entre aspas, né? Para ele aperfeiçoar, porque basicamente a gente sabe que o Turtle Soup ele pegou de um livro, os blocos de ordem já existiam em outros livros, mas veio a tornar-se conhecido quando o Michael ele começou a mostrar essas paradas, dentro do raciocínio lógico dele, quando ele começou a mostrar essas paradas. Fator preço, pessoal, fator preço, o ICT ele não inventou nada. Fator preço, o ICT ele não inventou nada. Breaker Block, Mitigation Block, Fair Valley Gap. Se vocês forem olhar nitidamente, logicamente, existem livros, antes mesmo do ICT aparecer no contexto que ele fala, que ele mostra vídeos, existiam livros e existem livros que já falam sobre Fair Valley Gaps, que já falam sobre Turtle Soup. E ele próprio cita esses livros, que ele aprendeu esses conceitos dentro desses livros. Tá? Ele próprio cita nas aulas dele. Qual é o diferencial do CT? É justamente uma questãozinha que eu vou mostrar para vocês sobre o Enigma. Vocês puderam ver, quando ele está dando o podcast dele. Quando ele está dando o podcast dele, quem não viu essa aula do Enigma ainda, reveja. Tem um detalhe interessante no podcast dele, que ele fala ali. É o fator tempo. O Michael conseguiu atrelar toda essa questão a uma premissa chamada tempo. Tá? O Michael conseguiu fazer isso. O Michael ele mostra que ele conseguiu fazer isso. Então temos todos um arsenal de guerra. Temos um arsenal de guerra absurdo. Temos um arsenal de guerra absurdo. Mas você vai utilizar todas as armas? Você não consegue. Humanamente é impossível você utilizar um blindado de cavalaria e ao mesmo tempo você exercer as funções de uma artilharia. É impossível você exercer a função de um artilheiro e ao mesmo tempo você ir para o campo de batalha como um infante. É impossível. É impossível. Você tem que focar em uma única arma. Então, eu vou usar uma analogia aqui, bastante conhecida. Quando você passa em um concurso no Exército, você tem todo o período de preparação, você tem todo um período de instrução básica, mas chega um momento que você tem que se decidir. Como assim, David, se decidir qual arma você vai seguir? Aí nós temos a cavalaria, nós temos a infantaria, nós temos a artilharia, nós temos a intendência, nós temos o material bélico. Basicamente são essas 5 armas básicas. Tem outras questões aqui no Brasil, tá? Temos outras questões, mas são essas 5 armas principais. Depois que o aluno ele passa por todo o campo básico, por todo o período básico de aprendizagem, ele tem que se decidir. Ele tem que se decidir. Eu vou seguir a infantaria? Eu vou seguir a artilharia? Eu vou seguir a cavalaria? Eu vou seguir o material bélico? Ou vou ser intendente? Qual dessas 5 armas eu vou escolher? Você tem que... Eu quero essa. E então você vai ficar um especialista nessa arma. Você vai ficar um especialista em uma arma. Porque as 5 você não pode ser. Você não pode ser um militar que é infante, cavaleiro, artilheiro, material bélico e ainda intendente. Você pode ser um e ter conhecimento das outras 4, mas você não pode ser as 5. Você pode ser um, ter o conhecimento e entender das outras 4 armas, mas você não pode ser as 5. Você só pode escolher uma. Você só pode escolher uma. E a partir de agora, dessa aula do Enigma que eu apresentei para vocês, vocês têm que escolher uma. Isso aqui não sou eu que tenho que dizer para vocês. Vocês vão operar expansão. Vocês vão operar retração. Vocês vão operar reversão. Vocês vão operar consolidação. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Isso é particularidade de vocês. Vocês que têm que escolher a arma de vocês. Escolham uma arma. Se especializem nessa arma dentro do que tudo que eu já passei, dentro dos conteúdos do ICT. E então, conheçam todas as armas. Conheçam. Entendam o que é que elas fazem. Entendam como é que elas funcionam. Entendam qual é o mecanismo giratório dela. Como é que ela está embasada. Como é que ela funciona. Entendam. Mas vocês só podem ter uma arma. Vocês só podem ser de uma arma. Usando uma analogia do exército. Vocês só podem ser de uma arma.
Quem muito quer, nada tem. E ainda mais vocês que estão iniciando agora. Ah, David, mas eu vejo que você tem um monte de conceito que você opera. Claro, claro. Eu entendo dessa parada. Mas se for botar na ponta do lápis, se eu for botar na ponta do lápis, eu sou o bom e velho operador de formação de candle. Eu sou um bom e velho operador de formação de candle. Eu opero candle anual, eu opero candle semanal, eu opero candle mensal, eu opero candle de 4 horas, de 6 horas, de 12 horas. Eu sou o bom e velho operador de formação de candles. E dentro dessa questão de operação de candles, se vocês forem ver, eu posso englobar tudo que tem aqui na tela para vocês. Eu posso englobar expansão, eu posso englobar retração, eu posso englobar reversão, eu posso englobar consolidação, eu posso. E eu já venho mostrando para vocês há muito tempo isso. Já venho mostrando para vocês há muito tempo. Porque a formação de candle é o princípio básico de tudo. De tudo. A formação do candle é o princípio básico de tudo. Se vocês puderem observar, se vocês puderem perceber, um insight que o Michael passa nessas aulas, nesses quesitos de enigma, o maior hack, tá? O maior hack que vocês podem ter no trade é vocês tomarem a consciência que o mercado ele é fractal, que os tempos gráficos maiores regem os tempos gráficos menores, tá? O maior hack que vocês, quando vocês verdadeiramente entenderem isso, vocês vão olhar e vão dizer, putz, verdade, faz total sentido agora, eu estou compreendendo agora o que é que esse cara quer dizer, o que é que o Michael quer dizer, tá? Então, o mercado, ele é cinza, ele não é colorido. Nós temos essas 4 situações, ó, tá? Visto aí essas 4 situações. Só que essas 4 situações, elas giram em torno de um mecanismo. O mercado, ele é algoritmo. O mercado, ele é algoritmo. Lá por volta do meados de 95, 96, começou-se o pregão eletrônico. O que é o pregão eletrônico, David? Lá, quando começou a surgir a tecnologia, eu posso estar citando datas erradas, mas quando começou a tecnologia, passou de um pregão manual. Se vocês forem na B3, ou se vocês assistirem vídeos da B3, ou se vocês assistirem um documentário que tem no YouTube, A Billion for Day, o dia de $1 bilhão, vocês vão ver como era o mercado financeiro no passado. Era uma loucura. Eram pessoas em um prédio, ligando a todo tempo, um monte de cigarro, e era uma insanidade, vamos dizer assim. Quando veio o pregão eletrônico, tudo ficou moderno. As coisas foram mudando. E lógico e obviamente que o mercado ele tendia a ter um quesito algorítmico, uma IA, uma inteligência artificial para mover essa parada. E essa inteligência artificial, basicamente, ela trabalha para enganar a grande massa, para enganar, entre aspas, a sardinha do mercado. Ela trabalha para enganar isso. Se vocês forem prestar atenção nessa aula que o Michael ele apresenta, ele mostra um diagrama, bastante interessante, que é esse diagrama aqui, ó. É esse diagrama. Existe um provedor de liquidez, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Existe um provedor de liquidez. Para o dinheiro inteligente. O dinheiro inteligente é essa pequena bolinha aqui, ó, esse diagrama. O paradigma de eficiência do mercado. Tá? O paradigma de eficiência do mercado. Aqui está todo mundo que opera suporte e resistência. Enfim, essas questões que vocês já sabem e vocês entendem como dinheiro burro. Tá? Essas questões aqui. Ó. Tudo bem? E existe essa questão aqui, que é o Smart Money. Existe o paradigma de eficiência do mercado. Esse paradigma de eficiência do mercado é o quê? É esse pequeno círculo aqui, conduzindo o mercado para enganar esse grande círculo aqui. Pensa que isso aqui é uma correia de um carro. Tá? É uma correia de um carro.
E essa correia aqui é basicamente o círculo pequeno criando toda uma situação para enganar esse círculo maior. E quando chega o ponto onde esse círculo maior é totalmente enganado, esse círculo pequeno aqui vai e manipula, capturando liquidez, reequilibrando ineficiências e seguindo. Tá? Fixem isso aqui na mente de vocês. Ó. Fixem isso aqui na mente de vocês. Quando vocês conseguirem fixar isso aqui na mente de vocês, imprimam isso daqui, coloquem em algum lugar bem visível na mente de vocês. O círculo maior, ele vai ser enganado para o círculo menor conseguir fazer com que o paradigma de eficiência do mercado continue dia após dia, minuto após minuto, tá? Quando nós avançamos, depois dessa visão que eu passei para vocês, nós vemos o mercado a partir desse círculo aqui, ó. É outra questão interessante que eu recomendo, quem tiver e puder, imprima e fixe isso aqui na mente. Ó. A entrega do preço. Como é que a entrega do preço ela se dá, pessoal? Nós temos aqui, ó, 4 situações, 4 munições para essas situações aqui, tá? Como é que isso aqui se dá? Começa sempre a partir daqui, ó, consolidação, tá? Nunca o algoritmo vai começar de uma retração, vai começar de uma reversão, vai começar de uma expansão. O algoritmo vai começar a partir de uma consolidação. Desse ponto aqui. O algoritmo vai começar desse ponto. Consolidação. Porém, o algoritmo vai passar de uma consolidação para uma reversão? Não. Nunca. Nunca. Never. Não existe a situação do algoritmo passar de uma consolidação para uma reversão. O algoritmo vai passar de uma consolidação para uma expansão. Tá? Então, da expansão, o mercado pode fazer uma retração ou uma reversão. Ele acumula, expande. Ele pode fazer uma retração depois de expandir ou pode fazer uma reversão depois de expandir. Não existe uma sequência lógica, mas a sequência inicial é consolida, expande. Depois de expandir, ele pode reverter. Depois de expandir, ele pode retrair. Depois de expandir, ele pode voltar a uma acumulação. Mas se vocês prestarem atenção, a partir de agora, dentro dessa situação que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver algo bastante interessante. O mercado ele consolida e ele expande. Depois de ele expandir, ele faz uma retração ou ele faz uma reversão. Depois de ele fazer essas duas questões aqui, ele volta para cá. Volta para a consolidação. Então ele expande novamente e faz outras dessas duas questões. Então consolida. Essa consolidação aqui é basicamente o quê? É o círculo pequeno daquela outra imagem. Criando indução. O que é indução? Induzindo o círculo maior ao erro. Tá? É esse primeiro estágio do algoritmo. Ele consolida. Ele está criando uma indução para que pessoas caiam ao erro. Ele está criando um paradigma de eficiência. Ele precisa de dinheiro para movimentar o mercado. Como é que ele faz isso? Ele induz pessoas ao erro. Tá? Fixem bem isso aqui na mente de vocês. É basicamente isso daqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Ele consolida. Ele consolida aqui, ó. Quando ele está consolidando aqui, ele está fazendo com que esse pessoal aqui, ó, do círculo maior, ele acredite que um suporte vai funcionar, ele acredite que uma média móvel vai funcionar, ele acredite que um IFR, ele acredite que uma, sei lá, bandas de Bollinger, ele acredite que qualquer indicador, qualquer lógica de varejo, Elliott, Down, Wyckoff, vai funcionar. Quando ele está fazendo essa consolidação aqui, ó, ele está querendo fazer com que esse pessoal se engane. Então ele faz essa expansão. Quando ele faz essa expansão, basicamente
a expansão ela está englobada no meio ou no momento da manipulação, tá? Ele consolida e expande para manipular. Quando ele manipula isso aqui, é então que o paradigma de eficiência ele continua girando normalmente, tá? Esse pessoal aqui, ó, ele não quer aparecer. Não pense que ele quer aparecer. O único cara que apresentou algumas coisas, não muitas, não pense, não se engane que o que o Michael está apresentando é muita coisa. Tem muito mais escondido. Tem muito mais escondido, tá? Tem muito mais escondido. Que ele já falou que ele não vai revelar por conta de ameaças de morte que ele já sofreu, de ameaças aos seus familiares e de outras N coisas. Ele não vai revelar. Mas não pensem que o que o Michael está passando é tudo. Não, não é tudo. Tem muito mais escondido. Não pense que o que o Michael está passando vai fazer com que todo mundo venha ao conhecimento do... Não, não vai. Não vai. Nós podemos identificar os rastros que o Michael está nos ensinando, que o Michael está nos passando, e que já nos faz ser muito consistentes. Mas que tudo, impossível. Impossível. Senão, o mercado não vai ser mercado. Tá? O mercado não vai ser mercado se o Michael passasse tudo, que ele sabe. E por outras N questões que eu já falei para vocês, ameaças de morte e outras N coisas, tá? Então, quando isso acontece, esse pessoal aqui, ó, ele bota dinheiro no bolso e faz com que o mercado se movimente, tá? Esse pessoal aqui, ele não tá nem aí para aparecer na mídia, ele não quer aparecer na mídia. O único cara que apareceu na mídia falando sobre isso é quem? O Michael. O Michael. Depois que o Michael apresentou isso aqui, aparecem alguns gurus, só que eles não provam como o Michael prova aqui dentro dessa parada, que mostra essa parada acontecendo. Tá? Eles não provam. Então, tal que o tempo ele é um divisor de águas, pessoal. O tempo mostra quem é de verdade e quem é de mentira. Tá? O tempo mostra quem é de verdade e quem é de mentira. Tá? E é isso que nós conseguimos ver no Michael. Se vocês olharem o YouTube dele, repletos de vídeos, desde muito tempo, e o cara continua fazendo vídeos, continua mostrando, continua chamando preço, continua mostrando os prints, enfim, N coisas. E se o cara for abrir a boca, sai muita coisa ainda, que ele tem para mostrar. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente começa a identificar o quê? Situações no mercado. Nós começamos a identificar situações no mercado. Deixa eu só voltar. Salvo engano, eu acho que foi 2 sábados atrás, eu mostrei para vocês alguns níveis para vocês jogarem no gráfico de vocês. Olha milimétrico isso aqui, pessoal. Desce lá para baixo. Manipula. Vou pegar essa fração aqui para mostrar para vocês algo. Isso aqui é o quê? Acúmulo de ordens. Ele parte de que premissa, David? Ele acumula ordens. Depois de ele acumular ordens, o que é que ele faz? Ele expande para manipular. Reparem, ele expande, captura mínima, captura máxima. Depois ele vai lá e manipula esse outro range aqui, ó, que você consegue ver nitidamente toda essa faixa aqui como sendo uma manipulação. É onde se torna de suma importância a gente esperar o horário-chave. O horário-chave. PO, 3 da tarde do dia passado, olha como o mercado já fica. Olha como o mercado já fica. Se você for prestar atenção, basicamente, ele vem acumulando desde aqui, ó. Ele vem acumulando esse região desde aqui, ó. Quase um dia completo de acumulação. Vem às 9h30 da manhã da sexta, captura tudo isso aqui e bate aonde? No PWH, Previous Week High.
Além desse Previous Week High, onde é que ele captura ainda? PDH. Previous Day High. Olha aqui. Depois que ele faz isso aqui, ó, ele acumulou, certo? O mercado ele sempre parte da premissa de acumulação. Depois de ele acumular, ele faz o quê? Faz uma expansão. Depois de ele fazer uma expansão, ele pode fazer ou uma retração ou uma reversão. Qual é a questão mais lógica que a gente tem aqui? Do mercado fazer uma retração ou do mercado fazer uma reversão? As duas. As duas. Mas o mais lógico de eu ter aqui é eu acreditar em uma reversão e operar vendido até um ponto de retração. Tá? E operar vendido até um ponto de retração. Eu vou mostrar para vocês, vou explicar. Mas vamos partir da premissa da reversão, que é o que? A Turtle Soup. É o modelo 01 que eu mostrei para vocês. Em times maiores. Olha aqui. Acumula com a expansão. Então eu acredito que vai acontecer o que agora? Uma reversão. Aqui é onde eu entro em um time menor, pessoal. 1 minuto. Enfim, tempos lógicos para a gente estar buscando aqui. O que é que eu vou esperar? Uma quebra de um swing low. O que é que eu vou esperar? Uma quebra de um ITH, um ITL. Quebrou ITL, tudo bem. E agora, David, onde é que eu vou me posicionar? Aqui você vai buscar oportunidade de estar se reposicionando. Mas basicamente, quando há essa quebra aqui, ó, se vocês forem prestar atenção, o que é que eu vejo muito vocês procurando? Ah, David, como é que eu entro aqui? Qual é o padrão que eu uso para entrar aqui? Qual é o padrão que eu uso para entrar aquilo ali? Cara, raciocínio lógico, Daily Bias. Daily Bias é uma base muito boa para você entender a formação dos candles. Se o ITH está sendo quebrado aqui, o ITL está sendo quebrado aqui, e esses candles começam a ser montados de uma forma bem expressiva, você pode acreditar em vendas a partir desse rompimento. Claro, seu stop tem que ser lógico. Meu stop no mínimo é aqui, ó. Meu stop no mínimo é aqui, ó, nesse fechamento desse value gap. No mínimo. Porque eu sei que o mercado pode retrair até aqui. Mas eu preciso esperar o mercado voltar desse value gap para eu me posicionar em uma reversão? Não. Não preciso esperar. Quesito Daily Bias. Não preciso esperar para o mercado vir até aqui. Mas eu sei que meu stop tem que estar aqui ou aqui. Isso eu tenho que ter ciência. Eu tenho que ter ciência de que se o mercado não continuar de uma forma pesada, eu vou sofrer drawdown aqui, eu vou sofrer calor aqui. Ele acumula, manipula com a expansão. Então a expansão é um movimento nítido, pessoal. É um movimento nítido. Ele deixa value gaps, deixa voids, depois ele começa a quebrar níveis nítidos, que no caso aqui é o ITL. Depois dessa quebra de ITL, a gente começa a procurar patamares mais baixos. Ah, David, tudo bem, entendi, bacana, certo. Agora eu não quero adentrar aqui, eu quero buscar aquele patamar lógico que o preço volte aqui, tal, coisa e outra. Como é que eu começo a prestar atenção nisso? Ó, preste atenção aqui. Se eu tenho um swing low, um curto prazo aqui, ó, e esse curto prazo é quebrado, eu sei que aqui eu tenho um prazo intermediário, ainda que não mostre, mas eu sei que isso aqui é um prazo intermediário. Então, eu posso esperar aqui, ó, olha o range de prêmio de desconto. Ah, David, mas eu iria esperar lá em cima. Pois é. É o que eu estou mostrando para vocês. O Michael não ensina você padrão, o Michael ensina você a ler o gráfico. O que é que o SMC, o que é que geralmente o pessoal vai esperar? Vai esperar isso. Porém, tem aqui, ó, um range em OTE. Temos um range em OTE aqui. E esse range de OTE ele vai trabalhar o quê? A mesma coisa aqui.
só que em frações menores, que é o quê? Captura de liquidez. Ó, acumulou, expandiu, reverteu. Quando ele reverte aqui, ó, em qual função ele entra? Olha em qual função ele entra. Novamente. Ele volta para a acumulação. Manipula, cai, quebrando a mínima. Então aqui ele volta aonde? Na função retração. Que busca o quê? Um fair value gap. Ó, reversão, basicamente é turtle soup. Aqui quebrou. O ideal é a gente já começar a buscar posicionamentos dessa forma, um pouco mais agressiva, no que diz respeito a daily bias, você entender a formação lógica do candle. Só um minutinho, pessoal. Voltei. Então vejam aqui. O que é que a gente tem aqui? Só um minutinho, deixa eu ver. Tá gravando. O que a gente tem aqui? Acumula, expande, manipula. E então vem e faz o que aqui? Vem e reverte. Começa a jogar o preço lá para baixo. Essa jogada de preço aqui é o que? É uma expansão. Acumula, expande, reverte, expande, aí volta para que ponto? Acúmulo de ordens. O mercado vem, quebra abaixo. Aqui eu tenho duas situações. Ou eu posso trabalhar uma retração a partir desse ponto de acúmulo, como ele faz aqui nesse nível de 50%, ou eu posso trabalhar o quê? Um bloco de ordens. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é um bloco de ordens. Eu tenho uma retração, que é um fair value gap, e tenho um bloco de ordens. Bem aqui, ó. Dentro desse patamar aqui de acúmulo de ordens. Primeira situação, reversão. Ele vai manipular acima de uma máxima, de um ponto de consolidação, então vai jogar o preço lá para baixo. Primeira situação. Segunda situação, ele vai voltar em um fair value gap, que é a retração. Terceira situação, ele vai voltar em um bloco de ordens, que é o armamento da expansão. Reversão, captura um nível. Desculpem, pessoal, eu acabei deixando o microfone mutado para vocês, mas saiu na gravação, tá? Basicamente, o que é que eu estou falando aqui? Desculpem, tá? Desculpem. Deixa eu só acompanhar aqui. No fair value gap ali está marcando pela quarta vela, porque... Calma, eu vou voltar aqui, calma. Vamos me achar aqui. O que é que eu estava falando aqui? Estou mostrando para vocês os elementos e seus armamentos e suas munições. Primeira situação, acúmulo de ordens, manipula, tá? Manipula e expande, fazendo essa reversão, tá? Ele acumula, expande, reverte, acumula, expande, retrai em um fair value gap. Por que eu marquei esse fair value gap aqui, Bruno? Porque o fair value gap em si é esse aqui, ó. O fair value gap em si é esse aqui. Porém, se você prestar atenção, essa próxima vela aqui, ó,
ela consome um pouco desse fair value gap e deixa ele em aberto, bem aqui, ó. Então eu levei em consideração isso aqui. Por quê? Esse fair value gap aqui, ele está em aberto dentro da área de quê? De consolidação, por isso que eu marquei ele aqui, tá? Então vejam os elementos aqui. Acumula, expande, captura liquidez e reverte. Acumula, expande, volta no fair value gap, que é o quesito retração, e volta nesse bloco de ordem, que é o quesito expansão, tá? É as duas ferramentas. Então eles voltam nesses patamares aqui, ó, e jogam preço para onde? Jogam preço lá para baixo, tudo bem? Jogam preço lá para baixo. Estou mostrando para vocês aqui 3 situações. Tudo vai partir da consolidação. Consolida, expande. Se o preço volta para dentro, tá? Depois dele expandir, o preço volta para dentro desse range expansivo que foi causado por conta dessa acumulação aqui, ó, ele acumula e expande. Durante essa expansão, eu tenho 2 situações. Quais 2 situações, David? Que eu posso ver. Dentro desse range acumulativo, ele deixou um fair value gap? Deixou. Qual é o armamento que se utiliza de fair value gap? A retração. Certo? No nível de 50% aqui, ó, acima, é um nível quê? É um nível premium. O que é que eu estou vendo aqui? Um bloco de ordem em nível premium. Essas velas pretas. Qual é o armamento que utiliza o bloco de ordem? A expansão. Então eu sei quando ele expande aqui, ó. Quando ele expande aqui, tá? Eu tenho 2 munições para serem utilizadas em 2 armamentos. Ou em uma expansão, ou em uma retração. Tá? 2 armamentos. O preço volta para dentro dela, então, cabum. Vai embora. Ó, vai embora. Aqui eu tenho um terceiro armamento, que é a reversão. Reparem, aqui foi o paywall, tá? Mas antes mesmo desse paywall, olha todo esse range acumulativo que o preço vinha, tá? Então vem às 9h30, abre, captura toda essa liquidez, então começa a entregar o preço para onde? Lá para baixo, tá? Então o que é isso aqui? É uma reversão. Acumula, expande, reverte. Acumula, expande, retrai para dentro dessa área de fair value gap e de bloco de ordem. Reparem, ó, há diferenças que vocês vão começar a notar quando vocês começarem a fazer os backtests no gráfico de vocês. Vocês vão ver quando está mais nítido de uma manipulação acontecer. Manipulação, de uma reversão acontecer. Reversão ela vai acontecer geralmente aonde? Nos níveis que eu passei para vocês. Lá em 2 aulas atrás. Nos níveis que eu passei para vocês em 2 aulas atrás. PDH, PDL, PWH, PWL. Geralmente vai ser nesses níveis. Tudo bem? Geralmente vai ser nesses níveis. E é justamente o que está acontecendo aqui. Um PWH e um PDH. Então vem e faz toda essa reversão. Acumula, expande. Eu sei que a reversão aqui já aconteceu. Voltou para a fase de acúmulo de ordens. Quais são as próximas 2 situações que eu posso estar vendo? Ou uma retração, que vai utilizar o fair value gap, ou uma expansão, que vai utilizar o bloco de ordem, atrelada ao quesito OTR. Entrada ótima. Então o mercado vem a mais caros e começa-se a o quê? Jogar lá para baixo. Tá? Então, 3 situações aqui para vocês. A 4ª situação é basicamente o quê? É basicamente a região de consolidação, onde nós vamos estar prestando atenção. Esse feedback que eu vou passar para vocês é algo bastante interessante para vocês entenderem uma consolidação, pessoal. Ó, temos uma consolidação aqui de ordens. Essa consolidação, se vocês dividem ela em 2, aqui, ó, dessa forma, isso aqui vai falar muito para vocês. Isso aqui eu não recomendo que ninguém faça, mas que vocês entendam. Se vocês quiserem operar dentro desse range aqui, que basicamente vai ser um range de seek e destrói, tá? Se vocês quiserem operar dentro disso aqui, primeiro tópico, horário. O horário não me permite estar fazendo isso aqui. O horário não me permite estar fazendo isso aqui. Mas se vocês quiserem fazer dentro desse range aqui, vocês entendam que vocês vão entrar na parte inferior para sair na parte superior. Vocês não vão querer ir mais além do que isso. Vocês não vão querer ir mais além do que isso.
Porque eu sei que eu estou em um nível de acúmulo de ordens. E minha condução aqui tem que ser cirúrgica. Tá? E minha condução aqui tem que ser cirúrgica. Reparem, como 50% desse range aqui, ele é milimetricamente respeitado. Então, se eu passo acima desse range, o que é que eu vou estar esperando? Eu vou estar esperando um gatilho para venda. Como assim um gatilho para venda, David? Ah, um rejection aqui. Ah, um bloco de ordem aqui. Ah, um Fair Value Gap aqui. Volta aqui nesse Fair Value Gap. E então começa a ser jogado para baixo. Tá com U. Aí volta nesse Fair Value Gap aonde? Em um patamar caro desse range de acumulação. Inicialmente ele está onde? Ele está aqui, ó. Antes dele acontecer. Ó. Tá aqui esse range. Isso aqui eu vou querer ver vindo até onde? Até aqui, ó. Até essa mínima. Por quê? Olha esse range acumulativo. Olha o horário. Horário. Quesito horário. Olha o quesito horário. Entendeu? É sobre isso. 50% dele vai te falar muito sobre isso. Está acumulando nessa ordem. Aqui, me deu gatilhos para ser vendedor. Um ITH quebrando níveis mais baixos. De ITL também. Depois de capturar o quê? Todo esse range aqui, ó. Eu posso procurar ser vendedor por aqui. Para atacar até onde? Até aqui embaixo. Olha o horário, na sexta-feira. E se vocês forem prestar atenção, todas as acumulações vão soar dessa forma. Todas as acumulações vão soar dessa forma. Ó. Daqui até aqui, mais ou menos. Isso. Desconsiderar isso aqui. Vamos ver essa consolidação daqui, aqui, daqui até aqui. Reparem, 50%. 50%. A consolidação vai te dizer muito do que vai acontecer. Ele consolida e expande para baixo. Nitidamente o mercado está querendo vir até onde? Até patamares mais baixos. Por quê? Ele conseguiu induzir mais pessoas aonde? Aqui, ó. Manipula. A reversão já tinha acontecido lá em cima. Deixa um Fair Value Gap. O preço já está abaixo dessa faixa de 50%. Dessa manipulação. O que a gente procura aqui acima? Níveis de Fair Value Gap Premium. Onde é que eu tenho um nível de Fair Value Gap Premium? Aqui, ó. Onde é que eu tenho um nível de um bloco de ordem Premium? Aqui, ó. Dentro dessas duas situações aqui. Tá, pessoal? Então, basicamente, a aula de hoje é sobre esses 4 fatores: acumulação, expansão, retração, reversão. A acumulação, você trabalha os 50% dela, que é a faixa de equilíbrio. Você não tem que trabalhar dentro dela. Você vai observar essa faixa de equilíbrio, que vai te passar muito insight. A expansão, quando ele acumula, aqui, ó. Quando ele acumula aqui, que ele expande, se você está vendo que isso aqui é uma expansão para baixo, você vai estar querendo trabalhar isso aqui, ó. Esse bloco aqui, acima de 50%, que é um bloco premium. Se você quer trabalhar vendido, você quer trabalhar acima dessa região aqui de 50%, ou próximo aqui dessa região de 50% para baixo, tá? Consolidação, equilíbrio, expansão, bloco de ordem, retração, que vai acontecer basicamente dentro dessa faixa. As melhores retrações, vocês vão buscar Fair Value Gaps lógicos aqui, tá? E a reversão, vocês buscam pontos de liquidez massivos, H4, diário, semanal e assim sucessivamente, tá, pessoal? Captura então, joga o preço lá para baixo, tá? Tamo junto, só o começo, a aula foi 100% gravada, tudo bem? À tarde a gente tem mais aula e é isso aí.
Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Deixa eu abrir o microfone. Então, basicamente, essa aula da mentoria paga do ICT, aula 1, tá? Então, reflitam sobre o que a gente conversou aqui hoje e comecem a ficar expert em um único modelo, tá? Peguem um modelo e digam, esse modelo aqui é meu, ele é particular meu, ponto. Tá, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, até a aula da tarde, onde a gente vai aprender mais uma variante de blocos de ordens, tá? Tchau, tchau.